onde o destino falha e monstros nascem. Capítulo 5 O Teatro do Amor. Existem sons que o corpo reconhece antes da mente. O som de uma porta que você abriu 1000 vezes. O clique específico da fechadura que cede de um jeito particular. O chiado leve das dobradiças que você sempre pensou em lubrificar, mas nunca chegou a fazer. O peso exato da madeira se movendo no ar familiar do corredor. Sons que não precisam de análise. Sons que chegam direto ao sistema nervoso e produzem uma resposta antes que qualquer processamento consciente aconteça. A porta se abriu com o mesmo som de sempre. Leve, familiar, com aquela qualidade quase reconfortante de algo que pertence a um contexto que você conhece completamente, que não tem nada de novo a revelar, que existe apenas como confirmação de que você está no lugar certo e as coisas estão como deveriam estar. Kael entrou em casa. E por um momento, apenas um, a familiaridade fez todo o resto recuar. O cheiro era certo. A luz era certa. O silêncio tinha a textura específica do silêncio de um lar no final da tarde, quando as coisas do dia ainda estão assentando, mas a noite ainda não começou. Quando o ar dentro de casa carrega a memória de tudo o que aconteceu antes e a promessa de nada que ameace. Tudo no lugar. Tudo como antes. Como sempre havia sido. Exceto que o homem que havia entrado por aquela porta não era mais o mesmo que havia saído pela última vez. Exceto que os olhos que percorriam o espaço familiar com aparente naturalidade estavam vendo uma camada que não havia estado disponível antes. Exceto que o como sempre havia sido, havia se transformado num conceito que já não cabia na realidade da mesma forma. O lar que não era mais real, mas que ainda precisava parecer. Por enquanto. Kael? A voz veio da cozinha. E foi o tipo de coisa que antes teria feito algo dentro dele responder automaticamente. Não com pensamento, com o reflexo condicionado de anos de convivência, de associação entre aquela voz específica e segurança, pertencimento, o tipo de calor que as pessoas passam a vida inteira tentando encontrar, e que quando encontram, não costumam questionar. Doce, natural, com aquela qualidade que é a marca registrada de uma performance excelente. A qualidade de algo que soa tão genuíno que a ideia de questionar a origem parece absurda. Ensaiada. Kael não respondeu de imediato. Seus olhos já estavam fixos no espaço ao redor, no corredor que levava até a cozinha, com a atenção específica de quem está processando mais de uma camada de informação simultaneamente. O ambiente físico, os objetos, as superfícies, os detalhes que compõem o lar, e a outra camada, a que havia se tornado visível desde o retorno. E então ela surgiu, pela entrada da cozinha, sorrindo. A mesma expressão de sempre, Kael conhecia cada dobra daquele sorriso, cada músculo envolvido, cada detalhe de como os cantos da boca subiam, e como os olhos se ajustavam, e como a expressão geral comunicava exatamente o que deveria comunicar para quem estivesse olhando sem saber o que procurar. A mesma que ele conhecia, a mesma que havia confiado, a mesma que agora não significava absolutamente nada. Você chegou mais cedo hoje? Ela se aproximou. Passos leves, não calculados de forma óbvia, mas com aquela leveza específica de alguém que aprendeu, em algum ponto, que a maneira como se move no espaço de outras pessoas comunica algo, e que comunicar a coisa certa é uma habilidade que vale a pena desenvolver. O olhar caloroso, os braços se abrindo, o gesto completo do abraço oferecido, não pedido, não hesitante, mas oferecido com a confiança de quem não tem razão nenhuma para esperar recusa. Kael não recuou. Recuar seria informação, seria um desvio do padrão que ela conhecia, um sinal de que algo havia mudado, uma fissura no que precisava se manter intacto por agora. Recuar seria mostrar as cartas antes do momento certo. Mas também não correspondeu. O corpo ficou ali, parado, com a presença física necessária para que o abraço acontecesse,
mas sem o calor que deveria preencher o gesto de dentro para fora. Frio da maneira invisível, não a frieza que a temperatura mede, mas a frieza que a ausência de resposta emocional produz, que é completamente diferente e muito mais difícil de detectar de dentro de um abraço. Ela o abraçou, e por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Ele sentiu o toque, o calor físico do contato, real, presente, mensurável. A proximidade. O cheiro familiar que havia sido em outro tempo uma das coisas mais reconfortantes que existiam. Tudo real, tudo vazio. Completamente vazio, da maneira que só as coisas reais podem ser vazias, não porque falta substância física, mas porque falta o significado que tornava aquela substância física importante. Seus olhos estavam abertos, olhando por cima do ombro dela, fixos no espaço ao fundo do corredor, com a calma de quem está aguardando algo que sabe que vai acontecer, que não precisa ser apressado, que vai acontecer no próprio tempo, porque esse é o único tempo disponível. E então viu a marca, ali, mais clara do que havia sido na rua, porque a distância havia diminuído, porque agora havia apenas centímetros entre eles, porque a proximidade física parecia funcionar como uma lente que tornava o visível ainda mais visível. O símbolo se movia lentamente acima dela, instável, com aquela qualidade específica que o diferenciava de tudo que havia visto em qualquer outra pessoa. Não apenas a instabilidade de forma, mas algo que ia além, uma qualidade que se aproximava de agitação, de contenção de algo que excedia o recipiente, de pressão procurando saída em todas as direções ao mesmo tempo, quase pulsando. E o número ao lado, alto, pesado da forma que apenas números assim podem ser pesados. Não no peso físico de dígitos numa tela, mas no peso do que representam, da contabilidade silenciosa que registra cada ação sem erro, sem esquecimento, sem a misericórdia de apagar o que deveria ser lembrado. Imutável, ainda sorrindo, sem perceber nada do que havia acontecido dentro daqueles segundos de contato. Sem saber que havia sido observada de uma forma que nenhuma performance, por mais bem ensaiada, consegue se defender. Porque não existe ensaio para algo que você não sabe que existe. Você tá estranho, aconteceu alguma coisa? Preocupação perfeita. Esse era o único jeito de descrever. Não preocupação excessiva, que poderia soar forçada, que poderia chamar atenção para si mesma pela intensidade. Não preocupação insuficiente, que poderia soar distante e desinteressada. Exatamente na medida certa. Tom calibrado, expressão calibrada, a quantidade precisa de atenção e cuidado que uma esposa preocupada com o marido deveria demonstrar naquele momento específico. Perfeita. Da maneira que só o ensaio longo e consistente produz. Kael inclinou levemente a cabeça. Um gesto pequeno, quase imperceptível, para quem não estivesse prestando atenção no tipo de detalhe que ele estava prestando. Mas carregado de algo, de um processamento que estava acontecendo em múltiplos níveis simultaneamente, vendo a expressão dela, vendo a marca acima dela, comparando o que os olhos físicos captavam com o que a camada adicional revelava. Só cansaço. A resposta veio simples, sem elaboração desnecessária, sem o tipo de detalhe que convida a continuação, que abre conversa, que cria espaço para que a outra pessoa entre e explore. Apenas a resposta mínima necessária para preencher o espaço que a pergunta havia criado. Ela relaxou imediatamente. E foi esse relaxamento que Kael notou mais do que qualquer outra coisa. Não o sorriso que voltou, não a continuação natural da conversa, mas o relaxamento específico de quem havia ficado em tensão enquanto esperava a resposta e que, ao receber exatamente o que esperava, liberou essa tensão sem perceber que havia feito. Eu imaginei. Você tem trabalhado demais. Ela virou de costas, voltando para a cozinha, com aquela naturalidade perfeita de sempre. Kael ficou parado. Por um momento que seria invisível para qualquer observador. Não longo o suficiente para chamar atenção. Não curto o suficiente para ser descartado como mero ajuste de posição. Um momento de processamento puro, de informação sendo catalogada, de padrões sendo identificados. Ela não hesita. Não era uma observação com raiva,
Não havia a indignação que a frase, em outro contexto, poderia carregar. Era análise. A mesma análise fria que havia começado naquele beco molhado de chuva, e havia só se afinado desde então, tornando-se mais precisa, mais eficiente, mais capaz de separar o que era relevante do que era apenas ruído emocional. Ela não hesitava porque não havia nada em que hesitar. Não havia conflito interno, ou se havia sido resolvido há tempo suficiente que os sinais haviam desaparecido completamente. Não havia o peso de uma consciência que ainda reconhecia o que estava fazendo de errado. Havia apenas a operação fluida e natural de alguém que havia normalizado completamente o próprio comportamento, para quem a mentira havia se tornado tão integrada à função cotidiana quanto a respiração. Kael caminhou lentamente até a cozinha. Apoiou o corpo no balcão. Cada detalhe pequeno, a maneira como ela segurava o que quer que estivesse preparando, o ângulo do ombro, a posição dos pés, a qualidade da atenção que direcionava para o que estava fazendo versus a qualidade da atenção que reservava para ele na periferia. Tudo visível. Tudo disponível para leitura. Agora, como foi seu dia? Tom neutro. A pergunta chegou como pergunta de rotina, o tipo que casais fazem um para o outro no final do dia, sem esperar uma resposta elaborada. Sem particular investimento no conteúdo, apenas a manutenção do ritmo de convivência que mantém o ambiente funcionando. Mas não era isso. Era uma sonda, precisa, calibrada, criada para produzir uma resposta específica, e depois medir essa resposta contra o que ele já sabia, contra o que havia observado do outro lado da rua mais cedo, contra a marcação que o símbolo acima dela havia produzido quando ela havia dito que não havia encontrado ninguém. Ela não olhou diretamente. Continuou mexendo no que estava fazendo, o que seria absolutamente normal. Pessoas não param tudo para olhar para quem faz uma pergunta de rotina. Mas havia uma qualidade específica naquele não olhar. Uma qualidade que o olhar treinado de Kael já conseguia distinguir do não olhar genuíno. Normal. Resolvi umas coisas, fui ao mercado, nada demais. Fluida. A mentira chegou fluida, sem tropeços, sem a micropausa que as mentiras mal ensaiadas costumam produzir, enquanto o cérebro procura a versão que soa mais convincente. Sem o leve aumento de volume que acontece quando alguém está tentando convencer mais do que comunicar. A marca acima dela pulsou. Levemente, como um medidor que reage ao dado que está sendo adicionado. Kael notou. Guardou. Adicionou ao arquivo que estava sendo construído com cada segundo daquela conversa. Encontrou alguém? A pergunta chegou com a mesma leveza aparente da anterior. Mas era diferente. Não diferente em tom. O tom havia sido cuidadosamente mantido. Casual, quase desinteressado. O tipo de pergunta que um homem faz por curiosidade leve numa conversa de fim de dia. Mas diferente em conteúdo. Mais afiada, com uma borda que estava escondida sob a superfície tranquila, mas que existia. Ela hesitou. Por menos de um segundo. Por uma fração de tempo que a maioria das pessoas não conseguiria medir sem instrumento. Mas Kael não era mais a maioria das pessoas. E seus olhos não eram mais os olhos de antes. E aquela fração de hesitação foi registrada com a mesma clareza com que a marca acima havia pulsado. Não, ninguém importante. De novo, sem esforço, sem peso, sem o mínimo sinal de que a palavra importante havia sido escolhida com alguma intenção específica. Kael sabia porque ninguém importante era diferente de ninguém. Era uma porta deixada levemente aberta enquanto a entrada principal ficava fechada. Sem culpa. Esse era o detalhe mais revelador de todos. Não a mentira em si. A mentira havia sido esperada, havia sido prevista, havia sido parte do que ele estava testando. Mas a ausência completa de culpa que a acompanhava, a leveza com que chegava, a maneira como saía sem deixar resíduo visível em nenhuma parte da linguagem corporal ou da expressão. Não era recente. Não era uma exceção numa vida geralmente honesta. Era rotina.
hábito construído e refinado ao longo do tempo. Parte dela. Kael se aproximou mais, perto o suficiente para que a distância comunicasse presença, para que ela tivesse que estar consciente de estar sendo observada, para que o espaço entre eles fosse pequeno o suficiente para que o rosto dela estivesse visível com clareza. Ela virou levemente, sorrindo de novo, com aquele sorriso que havia sido, durante toda uma vida de convivência, completamente opaco para ele, que havia chegado e sido recebido pelo valor de face, sem que nenhuma parte dele tentasse ver além. Por quê? Tá com ciúmes agora? Brincadeira. Leve. Quase provocativa. A brincadeira específica de alguém que está usando o humor para testar o clima, para verificar se o ambiente está seguro, para confirmar que a pergunta anterior havia sido mesmo rotina e não investigação. Kael sustentou o olhar. Por alguns segundos. Longos demais para uma conversa casual. Curtos demais para serem confrontacionais. Mas precisos o suficiente para criar um espaço de desconforto que ela não havia esperado. Não porque fossem verdade verificável, mas porque a confiança havia funcionado como substituto de verificação. Porque acreditar era mais fácil, e mais confortável, e mais compatível com o tipo de vida que Kael havia querido construir. Agora não havia mais confiança. Havia análise. E a análise era clara. Sim, ele respondeu. Baixo. Com a calma de alguém que não precisa de volume para comunicar o que está comunicando. Porque o que está comunicando não é para ela. É para si mesmo. Uma confirmação interna vestida de resposta. Tá tudo bem. Mas não estava. E ele sabia agora melhor do que nunca. Com a precisão de alguém que passou os últimos minutos coletando evidências que confirmavam cada conclusão que havia chegado num beco molhado de chuva, no momento que tecnicamente havia sido o último da sua vida. Kael se afastou. Em direção ao quarto. Sem pressa. A pressa comunicaria urgência. E urgência comunicaria estado emocional. E estado emocional era informação que ele não tinha interesse em fornecer, naquele momento. Sem tensão visível. Com a calma de alguém que acabou de completar uma tarefa e está se movendo para a próxima. Por dentro, tudo havia mudado. Não no sentido dramático de uma virada repentina. Havia mudado de forma gradual durante cada segundo daquela conversa. Cada palavra dela. Cada mentira fluida. Cada ausência de hesitação e de culpa e de qualquer resquício de conflito interno que pudesse sugerir que alguma parte dela ainda reconhecia o que havia feito e o que estava fazendo. Ele não estava mais tentando entender. A fase de tentar entender havia terminado num quarto de madrugada, olhando para uma data no celular que não deveria ser aquela. Havia terminado num beco revivido em câmera lenta, para extrair cada detalhe. Cada inflexão de voz, cada posição estratégica no espaço. Havia terminado do outro lado de uma rua, observando uma marca instável e sufocante, acima de uma mulher que sorria, como se o mundo fosse simples. Ele não estava mais negando. Nunca havia havido muito a negar. A clareza com que as memórias haviam voltado, a nitidez com que cada detalhe havia se encaixado no lugar certo, não havia deixado espaço generoso para a negação. Mas se havia sobrado algum fragmento, alguma parte pequena e resistente, que ainda segurava a possibilidade de estar errado, havia desaparecido naquela cozinha. Com cada palavra dela, com cada mentira sem peso, com cada segundo daquele olhar sustentado até que ela desviasse primeiro. Ele estava confirmando. Cada palavra, cada gesto, cada dado adicionado ao arquivo que estava sendo construído com a paciência de alguém que não precisa agir agora, que sabe que o momento certo existe e está chegando, que a precipitação seria o único erro possível nesse ponto. Ela nunca me amou. A conclusão chegou, não com a dor que deveria acompanhar, não com o tipo de devastação que a frase contém quando chegamos a ela sobre alguém que amamos, quando a realidade finalmente atravessa a defesa da esperança e chega ao lugar onde a esperança vivia. Chegou simples, com a qualidade de uma equação resolvida.
com a frieza de uma análise que chegou ao resultado correto, com a limpeza de algo que foi verificado e confirmado e arquivado como verdade estabelecida. Sem dor. Não porque a dor houvesse sido suprimida. Supressão deixa resíduo, deixa pressão, deixa o tipo de tensão que eventualmente encontra saída de formas que não foram planejadas. Mas porque havia sido processada de uma forma diferente, transformada de ferimento em informação, de vulnerabilidade em dado, de ponto fraco em ponto de referência. Então, eu não devo nada. O pensamento veio na sequência, como se a lógica houvesse produzido a conclusão sem que ele precisasse guiar. Como se a mente estivesse trabalhando num nível abaixo do consciente e houvesse chegado à consequência sem anunciar o processo. Ele parou na porta do quarto, sem olhar para trás. A ausência de olhar para trás não era performática. Não havia ninguém verificando. Não havia audiência para o gesto. Era simplesmente verdade. Não havia nada para trás que precisasse ser consultado, revisado, sentido de novo. Silêncio. 1 segundo. 2. E algo dentro dele, a última parte que havia funcionado como peso, como âncora, como resíduo de uma lealdade que havia persistido além da morte e do retorno e do entendimento crescente, se ajustou. Definitivamente. Sem ruído, sem drama, como uma peça que finalmente encontra o encaixe exato. E a última hesitação desapareceu. Ela ainda fingia amar, com a competência de quem praticou por tempo suficiente para que a prática se tornasse natureza, com a leveza de quem não carrega peso nenhum naquilo que faz, com a fluidez de alguém para quem a mentira há muito tempo deixou de ser mentira e se tornou apenas outra forma de falar. Mas Kael já não fingia mais acreditar. E essa é a diferença entre tudo o que havia sido e tudo o que vai ser. Porque enquanto ele acreditava, mesmo na versão já desgastada e cheia de fissuras do final, havia um limite para o que podia ser feito. Havia o peso da lealdade residual. Havia a possibilidade sempre presente de estar errado, de estar interpretando mal, de que houvesse uma explicação que mudasse tudo. Não há mais. Cada palavra daquela conversa na cozinha foi uma prova. Cada mentira fluida e sem peso foi uma confirmação. Cada micro-hesitação detectada e arquivada foi uma peça adicionada a um caso que já estava completo antes de começar, mas que agora está documentado, verificado e irrefutável. A ilusão acabou. E quando a ilusão acaba, sobra o que sempre esteve embaixo dela: o julgamento. Não o julgamento barulhento e impulsivo de quem ainda está no meio da dor. Não a explosão que libera pressão, mas que também libera controle. O julgamento frio, metódico e absolutamente determinado de alguém que entendeu o sistema, que está aprendendo as regras, que sabe que cada dívida registrada tem um momento de cobrança, e que esse momento só é eficaz quando chega na hora certa. Kael vai esperar a hora certa. E o capítulo 6 começa a mostrar o que ele vai fazer enquanto espera. Como usa o que pode ver para se posicionar. Como começa a mover as peças, sem que ninguém ao redor perceba que o jogo começou. Mas para você estar aqui, quando isso acontecer, precisa agir agora. Curte esse capítulo. Cada like é real. É combustível para que essa história chegue a mais pessoas. É sinal para o algoritmo de que o que está sendo construído aqui vale a entrega. Comenta o que você sentiu. O que aconteceu dentro de você quando a última hesitação de Kael desapareceu? Quando ele sustentou o olhar até ela desviar primeiro? Quando a conclusão chegou sem dor? Um comentário, uma palavra, uma reação honesta. Cada um constrói a comunidade que mantém essa história viva. Compartilha com alguém que precisa. Com quem ama Manhwa. Com quem entende de traição. Com quem precisa de uma história sobre alguém que escolheu não ser destruído pelo que foi feito contra ele, mas usar isso. E se inscreve, ativa o sininho, porque o capítulo 6 está chegando, e nele Kael começa a agir, não com raiva, como estratégia. E estratégia, nas mãos certas, é muito mais perigosa. Até o próximo capítulo, a todos que chegaram até aqui. O teatro continua.
Mas agora só um dos dois sabe que é teatro.